Paz do Senhor, irmãos, uma boa noite. Como é bom estar com vocês nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede para juntos adorarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Foi-me dado a incumbência de trazer uma palavra de reflexão já com o tema nessa série que estamos vivenciando, e foi-me dada a oportunidade para estar falando sobre um assunto. Faça tudo para dar certo, faça tudo dar certo. E é um assunto pertinente, relevante, principalmente no tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo em uma das fases mais desafiadoras que o ser humano pode enfrentar mundialmente. Mas nós temos um Deus em que nunca falha, em que não desampara os seus, um Deus que não saiu do controle em momento nenhum. As pessoas acham que Deus saiu do controle ou que Deus não está sabendo do que está acontecendo, mas Ele é o Deus que permite situações para que você e eu ficamos mais fortes. Dias difíceis fazem homens e mulheres fortes. Então você que me assiste, você que está cultuando aí na sua casa, que você possa ser sensível à voz do Senhor. Deus deseja falar com você de maneira peculiar, de maneira que você possa sair deste culto que você está me assistindo com sabedoria, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo de número 10, capítulo de número 6, e o versículo de número 10, a parte A. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 10. Diz assim, todos encontraram aí? Você que está com a Bíblia em casa, Timóteo 6 e 10. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro, a Bíblia não vai dizer que o dinheiro, ele é a raiz de todo mal, mas sim o amor ao dinheiro. O que me chama a atenção é que muitas pessoas confundem esse texto e acham que o dinheiro é a raiz de todo mal. E na verdade não é, é amor ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro. E isso a pessoa se corrompe. O assunto que foi me dado para estar pregando aqui essa noite, ensinando para vocês, trazendo algo para vocês, é sobre finança, é sobre valores, é sobre conduta com comportamento sobre dinheiro. E é um assunto que algumas igrejas têm até tabu de falar sobre isso. Algumas pessoas eles têm dificuldade para tratar esse tipo de assunto relacionado à casa do Senhor, porque já denominaram que essa questão de que estão pegando, ou que igreja foi feita para pegar dinheiro, ou que pastor vive do dinheiro das pessoas, e não é nada disso. Você que está pensando assim, você precisa ser desbloqueado. Você precisa eliminar essas crenças que estão internamente em você. E hoje eu vou te ensinar de que Deus fez você para prosperar na terra dos viventes. Amém? Quando eu olho para o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1 e o versículo de número 31, eu vejo Deus terminando a sua obra, eu vejo Deus terminando todo o jardim do Éden, arquitetonicamente, ele faz tudo, ele cria tudo aquilo com as suas próprias mãos, com a sua fala, e também o ser humano, para viver do melhor da terra, para desfrutar do melhor dessa terra. E o próprio Deus, no 31 do capítulo 1 do versículo de Gênesis, ele vai dizer que tudo que Deus fez, ele olha tudo aquilo que ele tinha feito, o homem, a paisagem, as árvores, os animais e tudo, e ele olha e fala assim: poxa rapaz, esse negócio aqui é bom mesmo, hein? Tudo que eu fiz é bom, o negócio é bom mesmo, é bonito, o ser humano é bonito, e toda a sua arte que Deus criou, os animais, as flores, e tudo que é belo, foi o próprio Criador, e ele mesmo viu e falou assim: é bom. Só que o que me chama a atenção é quando Deus ele anuncia para Adão, no capítulo 1 e o versículo 26, que ele de fato era a imagem e semelhança do Criador. Ele diz para Adão que Adão ia governar e dominar todo aquilo que Deus tinha criado, tudo, mas Adão não acredita. O detalhe é que tem muitas pessoas falando assim: entra no culto, ou quando vai assistir um culto, Deus fala comigo, Deus me ouve,
Deus fala comigo, e aí Deus ele fala, mas às vezes você não acredita no que Deus está falando para você, não acredita no que Deus está dizendo para você. Será que vai mudar alguma coisa de fato na sua vida, se o próprio Deus vir e falar diretamente, face a face, como ele falava com Moisés, falasse com você: olha, eu quero que você faça isso? De verdade mudaria alguma coisa na sua vida? Ou o seu comportamento, ou a sua conduta diária continuaria a ser a mesma? Tem pessoas que gostariam de olhar para o passado e falar assim: nossa, eu gostaria de mudar aquilo. Não olhe para o passado tentando mudar alguma coisa, mas olhe para os seus atos presentes e os seus atos futuros, e aí sim, você vai mudar as suas ações. E quando Deus ele fala, anuncia para Adão isso, ele finge que acredita, ele ouve que acredita, mas ele não acredita. Tanto é que ele trai Deus, e Deus o expulsa do jardim do Éden, e aí ele vai passar pelas suas próprias escolhas, pois o ser humano é responsável pelas suas próprias ações. O ser humano é responsável, ele é autorresponsável pela vida que ele leva, pela conduta que ele leva. Nós estamos vivendo em um momento desafiador, em que as pessoas dizem que muitas empresas estão quebrando. Você passa por os lugares, muitas placas de alugue-se, enfim. Claro que ajudou as pessoas a falirem, mas o empresário não estava preparado por um momento de dificuldade como esse. Então, não era para o ser humano ser quebrado. As empresas não quebram, quem quebra é o ser humano. E falando sobre este assunto de prosperidade e de fazer dar certo, Deus ele criou o ser humano para dar certo. Tem menino falando: eu fui feito para dar errado, eu tinha tudo para dar errado. Ou quando as pessoas vão pronunciar, pregar, ou quando vão falar para uma pessoa: olha, eu tinha tudo para dar errado, a minha mãe me rejeitou, o meu pai me rejeitou, eu fui abusado, eu fui abandonado, eu fui negado pela minha mãe, eu fui negado pelo meu pai, e assim sucessivamente. As pessoas usam esse termo dizendo que tinha tudo para dar errado, mas na verdade não é. Deus ele fez um projeto perfeito, que é você. Deus fez um projeto perfeito, que é você. O ser humano, quando Deus ele cria e fala: isso é bom, eu fiz coisa boa, e eu fiz para dar certo. Nada do que Deus fez foi feito para dar errado. Não diga isso, mas pronuncie, profetize todos os dias. Eu vou te dar uma dica: todo dia que você acordar, olhe para o espelho e profetize no seu dia. Acredite em você, acredite naquilo que Deus colocou internamente em você, na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência. Tudo isso vai fazer você dar passos de suma importância na sua vida. Então, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida para dar certo, eu não estou falando que muitas coisas na sua vida que aconteceu deu errado. Eu, por exemplo, eu quebrei 5 vezes. Quebrei 5 vezes. Eu entrei nessa igreja no ano passado quebrado, sem carro, pegava carona com uma amiga, e assim sucessivamente. Porém, se eu ficasse chorando, se eu ficasse me lamentando por todos os golpes, por todas as coisas que lhe aconteceu na minha vida, eu não saía do lugar. Mas 10% do que acontece na sua vida, e 90% das suas ações, de como você vai fazer com tudo aquilo que aconteceu. O abandono. O meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Eu não tive uma figura paterna. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então eu não tinha um espelho. E a psicologia, cientificamente, vai dizer que 80% dos jovens que tiveram ausência de pai, por morte, por abandono, por ausência ou por um divórcio, eles têm a tendência de ir para o caminho das drogas. E é verdade, Você vai olhar para esses jovens que estão aí, tiveram uma ausência de pai na sua infância, até os seus 12 anos. Então você que me assiste nesta noite, saiba de uma coisa: Deus nunca e jamais vai te abandonar. Deus não abre mão de você por nada. Deus ele pega você nos momentos mais difíceis da sua vida, mas é necessário você agir de forma diferente. É diferente, as suas ações têm que ser diferentes para você ter resultados positivos e diferente daquilo que você está fazendo. Por exemplo, Einstein ele vai dizer que se você fizer as mesmas ações, os seus resultados serão os mesmos. É insensato o ser humano pensar que todo dia ele vai acordar com as mesmas posturas e ter resultados diferentes.
Não tem como você usar a mesma fórmula para uma coisa e ter resultado diferente para outra. A fórmula que vai ser criada é essa, e de fato vai ter o resultado que você criou. Não tem como fugir disso. Mas comece a agir de forma diferente. Comece a agir hoje de forma que vai mudar o seu futuro. Nós estamos vivendo em imediatismo. As pessoas são imediatistas. As pessoas, elas não querem esperar. As pessoas, elas não têm paciência mais, não querem pegar mais fila. As pessoas não têm paciência com a questão de comida, elas querem chegar e ser rápido. A pessoa manda mensagem, não espera segundos, quer que a outra pessoa responda, não sabe nem o que a outra pessoa está fazendo naquele momento, mas já quer que a pessoa responda aquela mensagem, e aí já liga, porque estão vivendo um imediatismo. E aí eu falo, a pessoa que ela quer ser próspera, ou que você quer fazer de fato para dar certo, saiba fazer a coisa certa. Por exemplo, tem gente trocando de carro no momento de crise, ou no momento que não é para trocar. Se você tem condição e se é o seu momento, troque. Mas se não é, reflita, pare, pense, olhe para o seu futuro. De fato, é o momento? Não é? Viagens, tem pessoas viajando, mas não sabe que no mês que vem já tem que pagar o IPVA do carro, pagar o IPTU, e assim, desenfreadamente. Eu precisei pagar um curso de R$1.000 para fazer lá em São Paulo, chamado Power Business, de empresários. E aí quando o palestrante, que era o Paulo Vieira naquele momento, ele lança uma palavra: você está brincando de ser empresário. Você não tem controle sobre as suas finanças. Você não está sabendo dividir a conta física da conta jurídica. Você sabe o que é DRE, você sabe o que é fluxo de caixa, você sabe o que é entrada, saída. E aí ele foi falando aquele monte de coisa de empresa. E eu tinha mais de 14 anos de empresário, e eu falei assim: o que eu estou fazendo com a minha empresa e com a minha vida? Porque o fato não é você ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é mais fácil do que poupar. Poupar dinheiro é muito mais difícil do que ganhar. Tem muita gente ganhando 10, 20, 30, até 100 mil reais. Eu já vi que médicos já ganharam 150 mil e deve todo mês 152, e tem uma dívida de 1 milhão. Por quê? Porque gastam mais do que ganham. Então não é o fato de quanto você ganha, mas é o fato de quanto você poupa, o fato de quanto você guarda. E aí eu comecei a ficar preocupado com essa questão. Porém, eu refleti e eu comecei a agir de forma diferente. Eu comecei a agir de forma consciente. Eu comecei a usar o meu emocional, eu comecei a usar o meu equilíbrio, eu comecei a usar a minha conexão interna com Deus, e comecei a usar o meu tempo, a minha gestão de tempo, para fazer de fato o que era certo. Eu tentava culpar as pessoas, ou eu culpava as pessoas, culpava a esposa, culpava o governo, culpava que a mercadoria estava cara, culpava que os clientes não vinham comprar, achava um culpado, menos eu. Mas quando eu assumi a responsabilidade de que de fato eu poderia fazer diferente, de que de fato eu poderia fazer aquilo que ainda não tinha feito, e os meus resultados seriam diferentes daquilo que eu estava obtendo, aí mudou o quadro da história. Eu estou com uma mercadoria parada, então eu preciso vender, essa mercadoria está parada. Claro, eu fui atrás de pessoas que tinham conhecimento sobre o assunto, fiz sociedade com pessoas que tinham conhecimento sobre o assunto, li livros que tinham conhecimento sobre o assunto, eu vi vídeos que tinham conhecimento sobre o assunto. O detalhe, você precisa estudar. Estudar é sobre finanças, sobre poupar dinheiro, sobre ganhar dinheiro. E tem pessoas que, eu não ligo para isso aí não, eu confio em Deus. Uma coisa é você confiar em Deus, ser dependente de Deus, agir de forma confiante em Deus, mas Deus não tem compromisso com descompromissado. Deus não tem compromisso para quem não tem compromisso com Ele. A pessoa, ela precisa entender que a sua parte tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Tem gente querendo que Deus faça aquilo que é para fazer. E aí não tem como. Deus já deu tudo para as pessoas. Quando ele falou para Adão: olha Adão, isso aqui é para você dominar e para você governar, está tudo pronto para você pegar, dominar e fazer os download. O detalhe é que as pessoas cruzam os braços e ficam esperando Deus trazer na sua própria mão, na sua própria boca. Quando Jesus tinha uma dívida,
Na verdade, ele falou, nós precisamos pagar o tributo. E ele fala para Pedro, para os seus discípulos, vai lá e pesca. Ação, ortogar. Tem pessoas que centralizam tudo nela e não ortoga os departamentos. Eu fico feliz da comunidade que eu estou, porque aqui roda, aqui o departamento, um é líder do departamento de música, o outro é líder do departamento de mídia, o outro é líder do departamento infantil, e as coisas funcionam. Agora imagine centralizar tudo no pastor da igreja, no líder da igreja. Não tem como, vai sobrecarregar, ele vai ficar estressado, ele vai ficar depressivo. As coisas não vão rodar, as coisas não vão para frente, não vão dar certo, vai dar errado, não vai rolar. Mas quando eu ortogo, quando eu direciono, quando eu confio nas pessoas, eu acredito nas pessoas, de fato as coisas começam a funcionar. Então, olhando para esse texto bíblico, os dois textos que eu li para vocês, olhando para Gênesis, e o maior problema das pessoas é o problema com identidade, porque tem pessoas que ficam esperando ter para fazer, ou ter para ser. Olha, quando eu tirar aquele dinheiro, quando eu ganhar aquela herança, ou quando eu tiver X na minha conta, aí eu vou abrir a minha empresa. Tem duas maneiras de você ser próspero na sua vida. Tem duas maneiras de você romper na sua vida. Ou você investe ou você empreende. Não tem outra fórmula, não existe outra fórmula. Não tem como você viver no CLT e ser próspero gigantescamente. Ah, mas eu posso ser um CLT e conquistar outros bens. Se você investir ou se você empreender. Se você não investir e se você não empreender, não tem como. Tem pessoas que é um CLT, ele ganha o seu salário por mês. Ok, detalhe é o que você tem investido, quanto você tem poupado do seu salário para você investir. Quanto você tem? Existem algumas regrinhas que alguns colocam do 100% daquilo que você ganha. Tem uns que colocam como 60, 30 e 20. Outros colocam como 60, 10, 15, 5 e 20. E assim sucessivamente, as contas fixas, aquelas contas necessárias como água, luz, telefone, casa, IPTU e assim sucessivamente, entre 50% a 60%. 10% você doa como transbordo, porque é uma fonte de generosidade, daquilo que você dá, você recebe. A Bíblia vai dizer que o dom de receber é dar. Então tem muitas pessoas retraindo, segurando para si, não vai funcionar, você precisa abençoar. Investe em terra fértil, investe em pessoas que você sabe que de fato tem propósito na terra. Não vai investir em pessoas que não tem sentido, num bom sentido falando para vocês, que não tem propósito, porque Deus ajunta pessoas, Deus ajunta propósito, essas pessoas relacionadas ao porquê, ao propósito, à missão de vida. Então quando você investe nessas pessoas, há um retorno para você. Então quando eu dou, eu recebo, e o dom de eu receber é eu dar. E tem muitas pessoas que não entenderam isso ainda. Então vai a dica para você. 10% eu guardo, eu poupo, eu guardo, seja lá na minha caixinha, seja lá na minha gaveta, seja no banco, seja aonde for, guarde, poupe. Pense no seu futuro. Você quer fazer uma viagem por ano, mas a pessoa não guarda nada para viajar. Aí quando chega no final do ano, não tenho dinheiro. Claro, você não se preparou para isso. É uma viagem de 1.000, de 2, de 3.000 ou mais. Você não se preparou para isso. Agora, se você poupa 5% daquilo que você ganha em janeiro, quando é em dezembro, dependendo de quanto você ganha, você tem uma boa quantia para você viajar, ou parte da quantia para você viajar. Simples assim. Não tem como fugir de algumas coisas na nossa vida. Pastor Rodrigo, mas é muito difícil. Eu sei, se fosse fácil qualquer um fazia. Se fosse fácil, qualquer um fazia. O detalhe é que as pessoas querem resultados diferentes com as suas produções pequenas. Quando Jesus diz que os pobres estariam no meio de vós, ele estava falando que os improdutivos estariam no meio das pessoas. Porque todo pobre, ele é improdutivo. Todo pobre, ele é improdutivo. Que isso, você está ofendendo? Jamais eu estou ofendendo, jamais. Pode ver, será que está agindo diferente? Está conduzindo diferente as suas ações? Eu acordo 7 horas da manhã para ir para o trabalho porque eu entro às 8. E se acordar 2 horas antes? E se acordar 5? E se acordar 1 hora antes para ler um livro sobre finança, estudar um Sebrae?
que é um curso gratuito, quantos vídeos, quantos cursos existe na internet para ajudar essas pessoas a sair da zona de conforto. Vários cursos de inteligência emocional na internet, gratuitamente. Cursos relevantes por R$19, por R$9,90, por R$29,90. E aí a pessoa não investe, não tem coragem. Mas para comprar uma pizza, para comprar um lanche, gasta 50, gasta 60. Acha caro um livro de 20, mas uma pizza de 40 com a Coca-Cola é barato para ele. Então, como ter resultados diferentes desse? Jesus, ele fez para que você tenha vida com abundância. João 10:10, o que diz? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele diz assim, ó, eu vim para que vocês todos tenham vida e vida com abundância. O que é abundância? Eu ter para mim e para o meu próximo. O que é abundância? É eu transbordar, é ter abundância, abundantemente, não é só para mim. Ele poderia falar, você vai ter o suficiente para você. Não, abundantemente. Eu estou falando de Cristo. Pastor, mas no mundo tereis aflições. Sim, esse fato que nós estamos enfrentando é um momento de aflição, é um momento de dor, é um momento de angústia, de algumas percas de algumas pessoas. Porém, é o momento em que as pessoas também têm que se reinventar. As pessoas precisam sair da zona de conforto. Tem pessoas que agradeceram, no bom sentido falando, desse empurrão que ela foi obrigado a fazer pão, e o pão agora está ganhando mais do que ela ganhava na firma, a fazer artesanato e está ganhando mais do que ela ganhava, a ter outras fontes de renda. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai ensinar que você nunca pode ter uma cesta só de ovo. Você tem que ter algumas cestas de ovos, porque se acontecer de uma quebrar, você tem outra lá intacta para você usufruir. Então, não tenha somente uma fonte de renda. Não tenha somente uma fonte de renda. Saiba usar termos diferenciados para as pessoas comprarem de você. Você pode vender produto sem ter. Tem muitos anúncios que eu faço, que eu nem tenho o produto, eu nem tenho a mercadoria. A pessoa me procura, eu falo, eu vou trazer para você amanhã. Aí a pessoa me dá a entrada, eu pego, vou, busco e trago para a pessoa. Maneiras que eu preciso usar, eu preciso fazer, ou você precisa também fazer, e criar e realizar, para ter resultados diferentes. Olhando para a luz da Bíblia Sagrada, Jesus, ele quer que você tenha uma vida de prosperidade e de felicidade. Até porque a fonte da felicidade é Cristo. A fonte da felicidade é Cristo. A alegria são momentos que nós passamos no nosso dia a dia. Você vai para uma praia, come uma porção de peixe, é um momento de alegria. Teve uma perca de um ente querido, é um momento de tristeza. Bateram no carro, um momento de tristeza. Foi roubado, um momento de tristeza. Viajou, foi numa festa de casamento, foi numa festa de aniversário, momentos de alegria. Porém, a felicidade, ela não depende de absolutamente nada de momento. A pessoa tem a certeza de que Cristo é a fonte da felicidade, independente do que acontece. Eu sou uma pessoa feliz. Você que está me assistindo, coloque a mão no seu coração e diga, eu sou uma pessoa feliz. Todos os dias diga, eu sou feliz. E aí o detalhe, eu coloquei aqui alguns pontos de fato para fazer dar certo na vida, e eu coloquei sobre o pensamento. Pensamento, existe um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, e também um de Napoleão Hill, que fala quem pensa enriquece. Ele vai dizer sobre o pensamento positivo de futuro. Você pensar, e aquilo que você pensa, exato, existe. Aquilo que você deu comando para o seu cérebro, vai acontecer. Isso é impressionante. Para nós cristãos, vamos olhar sobre a fé, que é como se fosse uma fé. O que é a fé? A fé é aquilo que não existe ainda. A fé é aquilo que você acredita que vai acontecer, seja uma cura, seja uma porta de trabalho, seja um milagre, é a fé. Então esse pensamento positivo de futuro, ele vai ser de suma, uma das maiores importâncias que o ser humano pode ter é o pensamento positivo de futuro. Por quê? Porque quando eu penso em algo positivo ou negativo, vai gerar em mim, isso comprovado em Harvard, a maior faculdade do mundo, pesquisa de mais de 20 anos, então se você está me assistindo, pode ter certeza que eu tenho base no que eu estou falando, vai gerar um sentimento, uma química no seu corpo. Se é um pensamento positivo, vai gerar uma química positiva no seu corpo. Você vai
ter mais vigor, mais disposição, seja aquele pensamento positivo. Por exemplo, eu tenho um pensamento de ter um carro melhor daquilo que eu tenho. É um pensamento positivo, vai te gerar um sentimento de alegria, vai te gerar uma adrenalina, uma serotonina no seu corpo. E aquilo vai fazer com que você tenha uma ação. Eu pensei, senti e agora eu vou agir. Agir na direção do meu objetivo, agir na direção do meu plano, da minha meta, e aí eu vou ter uma ação. Qual é a ação? Eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou poupar um dinheiro, eu vou ver quanto custa, quanto eu preciso ganhar, quanto eu preciso poupar para mim adquirir aquele carro até o final do ano, daqui 2 anos. E essa ação vai gerar o resultado positivo também. Então, se eu quero ter novos resultados, eu preciso ter novos pensamentos. Começa pelo pensamento que vai gerar um resultado positivo. Então, fazer dar certo é isso. Então, não tem um passe de mágica, é um processo. É um processo. Esse processo pode ser curto ou pode ser longo. Tem muitas coisas que eu aprendi em 2018 que hoje eu estou vendo o resultado daquilo que eu aprendi no meio de 2018. Eu estou vendo o resultado hoje, esse ano na minha vida, esse ano na minha empresa, esse ano na minha família, daquilo que eu vivenciei em 2018. E eu fui colocando em prática, em pauta, com muita dificuldade, de fato eu confesso para vocês, ok? Mas que você vê que vale a pena. Será que vale a pena você ir em busca dos seus objetivos? Será que vale a pena você ir em busca das suas viagens que você mais deseja ir no Brasil e fora do Brasil? Será que vale a pena você olhar para os seus filhos e ver filhos fortes e tementes a Deus? Será que vale a pena você olhar para a sua vida e ver um corpo saudável? Faça o que tem que ser feito. Essa semana foi um amigo, semana passada foi um amigo lá na minha loja. Poxa, eu vejo esses camaradas aí na internet e tal. E aí citou uns 3 nomes. E aí eu fico olhando esses camaradas falar, faça o que dá certo, tem que fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Eu falei, você sabe o que tem que ser feito? Não sei, o que tem que ser feito? Falei, por exemplo, uma pessoa precisa eliminar peso, está acima do peso. Né, pastor Márcio? O Márcio já perdeu uns 10 aí, ele sabe, né? E aí o que acontece? Muito mais, né, Marcelo? Muito mais. Então aí o que acontece? Sabe que precisa eliminar peso. Aí sabe que precisa eliminar peso. Aí o despertador toca. Acordar cedo para fazer uma caminhada no parque. E aí o que acontece? Volta a dormir de novo. Isso é um perigo muito grande, porque você está dando comando para o seu cérebro que aquilo que é mais importante é você voltar a dormir. E aí o que acontece? A pessoa sabe que precisa ter uma alimentação balanceada, cortar açúcar, cortar carboidrato, fazer uma dieta e fazer exercício físico para aquilo acontecer. Não fazendo isso, não tem como ter resultado, a menos que vai lá, pague, faz uma cirurgia e da mesma forma, vai ter que fazer a dieta, vai ter que se policiar com a questão de alimentação. Não tem facilidade em algumas coisas. Deus já deixou tudo para nós fazermos. Agora o detalhe é o seguinte: tudo que é para ser feito, dá para mim e dá para você fazer. Não tem como, o pastor Júlio conseguiu e eu não vou conseguir. Não existe isso. Se alguém conseguiu, você também consegue. Sabe por quê? Porque ninguém é melhor do que você. E também você não é melhor do que ninguém. Então, pegue essa dica e aproveite o tempo oportuno que você tem para viver da melhor maneira possível. Renuncie algumas coisas que você sabe que precisa ser renunciada. Renuncie. Não tem como prosperar sabendo que está desagradando a Deus. Você precisa renunciar. Aí sim, a sua vida vai ter sentido e ter prosperidade. Porque senão não tem sentido o que você fala, o que você diz com a sua conduta. Eu aprendi isso. Eu tive que eliminar muitas coisas da minha vida. Eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida para as prosperidades em muitas áreas da minha vida acontecer. Ok? Ganhar dinheiro, ter outras fontes de renda, de suma importância, eu disse para vocês. Network, de 60% a 85% dos resultados do ser humano é correspondido pelo network. As pessoas que você anda, as pessoas que você ouve, as pessoas que você acompanha, as pessoas que você segue.
o lugar certo, na hora certa, no momento certo. Um palestrante americano chamado Jim Rohn, ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Mas esse network, Flávio Augusto diz sobre isso, essa conexão de você estar com as pessoas. Pablo Marçal diz que você estar com pessoas é de suma importância, mas pessoas relevantes, pessoas que vão te agregar valor. Não adianta você estar perto de pessoas que ficam falando mal da vida do outro. Não adianta você estar perto de pessoas que te bloqueiam, que só fica falando mal de outras pessoas e fala mal de você. Tudo que você fala que vai fazer, não vai dar certo. Tudo que você cria, não vai dar certo. Então, não tem sentido estar perto de pessoas. Nesse sentido, selecione as suas amizades. Selecione as pessoas que vão andar no caminho de sucesso com você. As pessoas que agregam valor, as pessoas que têm sentido. Essas conexões, porque dinheiro é uma energia, sim. Mas vai ter lugares que o dinheiro não vai comprar. Vai ter lugares que o dinheiro não tem como fazer com que você chegue lá. Vai ter lugares que o dinheiro não tem como comprar o ingresso, mas a conexão sim. O network sim. Por exemplo, tem uma festa, e essa festa todas as pessoas já compraram o convite, mas o dono da festa é o seu amigo. E aí você lembrou que era a festa, fala, pô rapaz, acabou os ingressos. Falou, não, a festa é minha. Network, eu estou liberando para você entrar na minha festa. Network, é isso, essa conexão. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho quem me empresta. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho quem investe em mim. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que acreditam no meu potencial. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que acreditam no meu valor, que acreditam no meu caráter. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que faz com que as coisas aconteçam na minha vida para dar certo. Eu te pergunto, você tem pessoas que acreditam em você? Você tem pessoas que agregam valor na sua vida? Você tem pessoas que você pode contar os seus segredos? Você tem pessoas que você pode confiar? Você tem pessoas que você ligar, ela vai te atender? Você vai mandar uma mensagem, ela vai ter um conselho, ela vai te dar uma direção, uma luz, ela vai orar por você. Isso é de suma importância. Estar em ambiente, lugares e pessoas que de fato faça sentido para você. Mindset, ter pensamentos de pessoas de sucesso. Mindset, eu preciso entender sobre o assunto. Eu preciso entender sobre o que essas pessoas ricas pensam, o que essas pessoas de sucesso pensam. Quando eu falo de sucesso, irmão, eu não estou falando só de uma vida financeiramente saudável. Quando eu falo de sucesso, eu não falo só de ser reconhecido por uma população. Sucesso são vários sentidos. A pessoa pode ter sucesso familiar, a pessoa pode ter sucesso empresarial, a pessoa pode ter sucesso num campo da saúde, um atleta e assim sucessivamente. Então, depende da forma que você olha o sucesso. Mas você olhando para o sucesso, o mindset, qual tem sido o seu mindset, gente? Tem gente que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas no Facebook, no Instagram, só rolando lá, o dedo, sem um conteúdo que vai fazer com que a sua vida mude. Não tem sentido pegar uma rede social que é a maior potência que existe hoje e ficar de 1 a 2 a 3 horas numa rede social. Você pode usar as redes sociais? Sim, eu não estou falando que você pode ou que você não pode. Eu estou te dando dicas de como usar a sua vida de forma produtiva para adquirir resultados diferentes daqueles que você está obtendo hoje. O tema que foi me passado para tratar é exatamente esse. E eu não posso fugir daquilo que falaram para mim falar. Ok? Então, esse mindset, eu preciso entender de pessoas. Quem que eu estou seguindo? Eu estou seguindo a cantora. O que essa cantora ela vai trazer de valor para mim? Por exemplo, estou dando uma dica. Eu fico lá assistindo uma live do cantor sertanejo, 1 hora ele cantando e bebendo. O que vai me agregar valor? Então, todos os passos que você for dar, pense e pergunte para você mesmo: isso me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Esse passo que eu vou dar, essa pessoa que eu vou ouvir, essa pessoa que eu vou ver, esse lugar, esse ambiente,
Ambiente empresarial, ambiente de igreja, ambiente de pessoas, ambiente familiar, vai agregar valor, me aproxima dos meus objetivos, ou vai me distanciar? Se eu for lá naquela festa, poxa, mas se eu não for, eles vão ficar falando para mim, mas se eu for, eu vou voltar mais triste. Se eu for naquela festa, nossa, vai ser brigaria, vai ser briga, e aí vai ficar ruim, aí vai brigar com meus filhos e tal. Para quê? Você vai na festa só para agradar as pessoas e voltar triste, deixar o seu filho triste. Você tem que saber, porque a sua vida é para você tomar conta dela. Então tome conta de você. Olhe para o espelho, depois você vai lá no espelho, olhe para o espelho e diga: eu vou cuidar de você, eu preciso cuidar de você. Foi a vida que Deus te deu. Deus deu para você cuidar da melhor forma possível. Tem gente cuidando dos outros, das pessoas, dos parentes, se preocupa tanto, são hospedeiros, sabe, ama mais o próximo do que a si mesmo. Você deve amar o seu próximo, mas você tem que amar você também. Não tem como, você só pensa no pai, só pensa na mãe, só pensa no irmão, só pensa no tio, só pensa no filho, só pensa na filha, e não pensa em você. É hora de você começar a cuidar de você. Olhe para você e comece a se preocupar com você. Quer ter uma vida saudável, uma vida próspera? Olha para você, para a sua vida, e coloque no papel, pegue um papel, uma caneta e escreva: o que é que eu preciso fazer? Quais serão as minhas ações até o final do ano? Nós já estamos em março, tem base isso? Nós já estamos em março, o tempo voa, o tempo passa rápido demais. Doar, eu já falei sobre isso, e agora sobre sabedoria. Sabedoria vertical e sabedoria horizontal. A sabedoria que vem do alto. É de suma importância você buscar a sabedoria que vem do alto. O livro de Provérbios tem mais de 400 princípios. Pare um pouco de viver por regras e vive por princípios. Pare de ficar alienado por time, alienado por política, alienado por igreja. Viva uma vida de princípio com Deus. Quando você entender o seu propósito e a sua missão na terra, tudo vai fluir. As coisas vão ser conduzidas da melhor forma possível. Você vai ver as coisas fluindo sem você precisar colocar as mãos. É fantástico isso, quando o cosmos, quando o universo conspira a seu favor, quando você dá comando, quando você está na mesma sintonia que Deus. Imagine se Deus se agradar de você, imagine se você estiver na mesma sintonia do Pai, do Eterno. Imagine, busque sabedoria, busque entendimento, estude sobre assuntos, olhe para você, olhe para a sua empresa, olhe para a sua família, tenha inteligência emocional. As pessoas compram, gastam, investem emocionalmente, então é necessário você ter equilíbrio emocional, para você comprar, para você poupar, para você investir, para você ganhar emocionalmente. Você precisa, tem pessoas que andam no shopping, aí quando olha para a TV de 5 mil reais por 2 mil, amor, essa TV está tão barata, de 5 mil, agora está por 2 mil, 10 de 200 reais, aí a esposa olha para o camarada: mas meu amor, tem 3 televisões em casa, mas essa é 55 polegadas, 4K, Smart, você está precisando? Porque uma coisa é, você não poupou 3 mil, você gastou 2 mil, o detalhe é que as pessoas não pensam assim. Uma coisa que você compra, que você não precisa, você não está ganhando, você está gastando. Aí que está o detalhe. Agora, quando eu invisto certo, quando eu gasto certo, você sabia que existe gastar certo? Quando eu compro um bom livro para ler, eu estou gastando certo. Quando eu estou pagando um curso, dependendo da área, eu estou gastando bem. E assim sucessivamente. Alimentação, dependendo da alimentação que você faz saudável, eu estou gastando bem. Agora, esses gastos indevidos, tem muitos lugares que falam assim, ou até livro que fala assim, poupe um cafezinho por dia para você ficar rico. Não vai rolar, não vai funcionar, de verdade. Poupar 3 reais por dia, até o final do ano, não vai te ajudar muito não, de verdade. Agora você tem um pensamento, mindset, você tem uma conduta produtiva, você tem pensamento produtivo, você precisa, não é questão de cortar gasto, você até pode diminuir um degrau da vida que você está levando, ok?
Você pode até diminuir um degrau da vida que você está levando. Eu ganho 4 mil reais e eu gasto os 4 mil reais. Mas se eu abaixar meio tom, eu poupo 500 reais para o meu futuro. Opa, aí você está já mudando o seu mindset, ok? Vamos lá. E isso que eu trago para vocês hoje, já encerrando essa mensagem aqui, eu quero dizer para vocês: Deus te fez para dar certo, Deus te fez para prosperar. Então use a sua gestão. Claro que é um assunto muito extenso, é um assunto de grandes estudos, que em 40, 50 minutos não tem como a gente colocar muita coisa, mas eu acredito que em poucos minutos, essas dicas que eu dei para vocês, se vocês colocarem em prática, porque uma coisa é você aprender, não seja uma enciclopédia ambulante, não adquira conhecimento e seja um obeso de conhecimento, mas coloca em prática tudo aquilo que você aprende com as pessoas relevantes, amém? Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar por você enquanto o grupo se prepara aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, neste momento, ó Pai, eu abençoo todos aqueles que ouviram esta palavra, este ensinamento, e que o Senhor possa colocar em cada coração e que eles venham praticar e colocar em prática tudo aquilo que eles vivenciaram nesta noite. Eu abençoo, Senhor, o lar de cada um dessas pessoas, ó Senhor, em nome de Jesus. Prospera, que eles possam entender quem eles são, que eles possam entender o que é para fazer, que eles possam entender o que de fato é para eles terem, ó Pai, no nome de Jesus, amém.